Vi sono diversi carismi, ma uno solo Há lo diversidade de dons espirituais, mas o Espírito é o scrive ai mesmo, Corinzi l'Apostolo Paolo escreve Paulo e prosegue. aos Vi Coríntios. sono diversi ministeri, Há diversidade de ma uno solo serviços, è il mas o Signore. Senhor é o Vi mesmo. sono diverse E há attività, diversos modos ma de uno agir, solo è Dio. mas é o mesmo Deus Diversi e que uno. realiza tudo em todos. San Paolo insiste a mettere insieme due parole Diversidade, che o sembrano mesmo. opporsi. Diversos, um Vuole só. dirci che lo Spirito O Santo apóstolo insiste em è quel juntar duas uno palavras que che parecem mette opostas. insieme i Quer nos diversi dizer que este um e che la Chiesa è nata così. só, que junta os diversos, Noi é o Espírito Santo. diversi, E a uniti igreja dallo nasceu assim, Spirito Santo. diversos, unidos pelo Espírito Santo. Andiamo dunque all'inizio della Chiesa, al giorno di Recuemos até os Pentecostes. inícios da igreja, Guardiamo gli no dia de apostoli Pentecostes, tra di loro e fixemos sedenti e os semplici, apóstolos. abituati a vivere Entre del eles, lavoro delle temos proprie pessoas mani. simples, habituadas a viver do trabalho das suas mãos, C'è Matteo, como os che pecadores, era stato un como os istruito pescadores, e esattore está delle Mateus, tasse. certamente Ci dotado de sono instrução, pois provenienze fora e cobrador contesti de sociali impostos. diversi, Existem origens nomi e contextos ebraici, sociais diversos, nomi greci, nomes hebraicos e caratteri nomes miti gregos, e altri temperamentos sopposti, pacatos e outros visioni e ardorosos, sensibilità differenti, ideias e sensibilidade tutti diferentes. differenti. Gesù non li aveva Jesus não os cambiati, mudara, non li aveva nem os uniformati, uniformizara, facendone dei tornando-os modellini in modelos serie. em série. Aveva lasciato le loro Deixara diversità as suas e ora li diversidades unisce e agora une-os, ungendoli di Spirito ungindo-os Santo. com o Espírito Santo. L'unione, A união, l'unione a união, di loro diversi o ser arriva con diferente deles, l'unzione. a união vem com a unção. Gli apostoli No comprendono Pentecostes, la os forza apóstolos compreendem a força unificadora do Espírito. la vedono così loro occhi Veem-na quando com os próprios olhos, pur parlando lingue ao constatar diverse, que todos, formano apesar un de solo línguas, de falar línguas popolo diversas, di Dio, formam plasmato um só dallo povo, Spirito, o povo de Deus, tesse plasmado pelo unità Espírito, con le que tece nostre a unidade diversità, com as nossas dà diferenças, armonia, que dá harmonia, perché lo porque Spirito o Espírito c'è l'armonia. é harmonia. Lui è l'armonia. Ele é harmonia. Veniamo a noi, Chiesa di oggi. Mas voltemos à igreja de hoje. Che cosa ci unisce? Podemos interrogar-nos: Su che cosa o que é si que nos fonda une, em la que nostra se baseia unità? a nossa unidade? Anche tra noi ci sono diversità, Também entre nós ad esempio, existem di opinioni, diversidades, por exemplo, de opinião, di sensibilità. preferência, Ma sensibilidade. la tentazione è sempre A tentação é quella di defender difendere sempre, a spada de tratta, espada le desembainhada, proprie idee, credendole as nossas buone ideias, per tutti, considerando-as e andando boas para d'accordo todos solo con chi e la pactuando pensa apenas come noi. com quem pensa Questa como è una nós. brutta tentazione Esta é uma che tentação divide. ruim, que Ma divide. questa è una fede Mas a esta nostra é uma immagine, fé à nossa non è imagem, quello che vuole não é lo aquilo Spirito. que deseja o Espírito. Allora si potrebbe pensare Nesse che a caso, unirci siano poder-se-ia le stesse pensar que cose aquilo che que nos crediamo une fossem e as gli próprias stessi coisas em comportamenti que che acreditamos pratichiamo. e os próprios comportamentos que Ma c'è adotamos. molto di più. Mas há muito mais. Il nostro principio di unità, O nosso princípio de unidade é o Espírito Santo. lui ci ricorda che anzitutto siamo figli amati E a primeira di Dio, coisa que ele nos lembra é que somos filhos amados de Deus. e tutti diversi. Filhos amados, todos Lo diferentes. Spirito viene a O noi Espírito vem a con nós, tutte le com nostre todas as nossas diversidades e misérias, per dirci para nos che dizer abbiamo que un temos solo um Signore, só e mesmo Senhor, Jesus, un solo Padre, e um só e mesmo e che Pai. per questo siamo Por isso, fratelli e somos sorelle. irmãos e irmãs. Ripartiamo da qui. Partamos daqui. Guardiamo la Chiesa Olhemos a come igreja lo Spirito, como faz o non Espírito, come fa il mondo. não como faz o ci mundo. vede O mundo vê-nos destra, de direita sinistra, e de esquerda, con queste ideologie, com estas quell'altra. ideologias, com aquela Lo outra. Spirito ci O vede Espírito del vê-nos Padre do e Pai di e de Gesù. Jesus. Il mondo O vede mundo vê conservadores e progressisti. progressistas. Lo Spirito O Espírito vê figli di filhos Dio. de Deus.
O olhar do mundo vê estruturas que se devem tornar mais eficientes. O olhar espiritual vê irmãos e irmãs implorando misericórdia. O Espírito ama-nos e conhece o lugar de cada um no todo. Para Ele, não somos papelinhos coloridos levados pelo vento, mas ladarilhos insubstituíveis do seu mosaico. Tornamos ao dia de Pentecostes e descobrimos a primeira obra da igreja, o anúncio. Vemos, porém, que os apóstolos não preparam uma estratégia. Quando estavam ali trancados no cenáculo, não faziam não elaboravam a estratégia. Não tem um plano pastoral. Teriam podido dividir as pessoas por grupos, segundo os vários povos, falar primeiro aos de perto e depois aos que eram de longe, tudo organizado. Teriam podido também temporizar um pouco no anúncio e, entretanto, aprofundar os ensinamentos de Jesus para evitar riscos. Mas não. O Espírito não quer que a recordação do Mestre seja cultivada em grupos fechados, em cenáculos onde tendemos a fazer o ninho. E esta é uma doença feia que pode vir à igreja. A igreja, não comunidade, não família, não mãe, mas ninho. O Espírito abre, relança, impele para além do que já foi dito e feito. Ele impulsiona além dos recintos de uma fé tímida e cautelosa. No mundo sem uma estrutura compacta e uma estratégia calculada, é um fracasso. Na igreja, ao contrário, o Espírito assegura ao arauto a unidade. E os apóstolos partem, sem preparação, lançam-se, saem. Anima-os um único desejo, dar o que receberam. É bonito este início da carta de João, aquilo que nós recebemos, vimos, damos a vós. Finalmente chegamos a compreender qual é o segredo da unidade, o segredo do Espírito. O segredo da unidade na igreja. O segredo do Espírito é o dom. Porque Ele é dom, vive doando-se e, assim, nos mantém unidos, fazendo-nos participantes do mesmo dom. É importante acreditar que Deus é dom, que não se comporta tomando, mas dando. E por que é importante? Porque o nosso modo de ser crentes depende de como entendemos Deus. Se tivermos em mente um Deus que toma e se impõe, desejaremos também nós tomar e impor-nos, ocupar espaços, reivindicar importância, procurar poder. Mas, se tivermos no coração que Deus é dom, muda tudo. Se nos dermos conta de que aquilo que somos é dom dele, dom gratuito e imerecido, então também nós quereremos fazer da vida um dom. E amando humildemente, servindo gratuitamente e com alegria, ofereceremos ao mundo a verdadeira imagem de Deus. O Espírito, memória viva da Igreja, lembra-nos que nascemos de um dom e crescemos doando-nos, não poupando-nos, mas dando-nos. Queridos irmãos e irmãs, olhemos no íntimo de nós,
mesmos e perguntemo-nos o que é que impede de nos darmos. Há 3 inimigos, digamos, do dom. Principais, 3. Sempre deitados à porta do coração. O narcisismo, a vitimização e o pessimismo. O narcisismo leva a idolatrar-me, a mim mesmo, a comprazer-me apenas com o lucro próprio. O narcisista pensa, a vida é boa se eu ganho com ela. E assim chega a dizer, por que deveria eu doar-me aos outros? Nesta pandemia, faz um mal imenso o narcisismo, o debruçar-se apenas sobre as próprias carências, insensível às dos outros, o não admitir as próprias fragilidades e erros. Mas também o segundo inimigo, a vitimização, também é perigoso. A vítima lamenta-se todos os dias. O vitimista lamenta-se todos os dias do seu próximo. Ninguém me compreende, ninguém me ajuda, ninguém me quer bem. Estão todos contra mim. Quantas vezes ouvimos essas lamentações, hein? E o seu coração fecha-se, enquanto se interroga, por que não se doam a mim os outros? No drama que vivemos, como é má a vitimização. Como é mau pensar que ninguém nos compreende e sente aquilo que sentimos nós. Isso é o pessimismo. Isso é o vitimismo. Por fim, temos o pessimismo. Neste caso, a ladainha diária é nada vai bem, a sociedade, a política, a igreja. O pessimista insurge-se contra o mundo, mas fica inerte e pensa, assim, para que serve doar-se? É inútil. Agora, no grande esforço de recomeçar, como é prejudicial o pessimismo, ver tudo negro, repetir que nada voltará a ser como antes. Pensando assim, aquilo que seguramente não volta é a esperança. Nestes 3, o ídolo narcisista do espelho, o Deus espelho, o Deus lamentação, eu me sinto pessoa na lamentação, o Deus negatividade, tudo é sombrio, tudo é escuro, encontramos-nos na penúria da esperança e precisamos apreciar o dom da vida, o dom que é cada um de nós. Por isso, necessitamos do Espírito Santo, dom de Deus, que nos cura do narcisismo, da vitimização e do pessimismo. Cura-nos do espelho, das lamentações e da escuridão. Irmãos e irmãs, peçamo-lo, Espírito Santo, memória de Deus, reavivai em nós a lembrança do dom recebido. Libertai-nos das paralisias do egoísmo e acendei em nós o desejo de servir, de fazer o bem. Porque pior do que esta crise, só o drama de a desperdiçar, fechando-nos em nós mesmos. Vinde, Espírito Santo, vós que sois harmonia, tornai-nos construtores de unidade. Vós que sempre vos dais, dai-nos a coragem de sair de nós mesmos, de nos amar e ajudar, para nos tornarmos uma única família. Amém.